experiência de hoje foi que a apóstola ministrou em mim e eu fui até um arrebatamento. E quando eu faço a pergunta para o anjo, ele responde que sim. E ele me leva até. Ele falou que ele ia primeiro me levar até o céu. E depois a gente ia até um certo lugar. E eu fiquei. Falei amém. Eu falei bem assim que eu não estava muito. Assim, eu só queria. Hoje eu queria que o Senhor direcionasse aonde eu fosse. Aí eu ia até o céu e lá eu conversava com o Senhor. E o Senhor, assim, conversava comigo sobre algumas coisas que é pessoal. E quando chegava na hora, ele falava bem assim pra mim: hoje tu vai até o inferno. Aí eu falei, eu fiquei já olhando assim. Aí ele falou bem assim: não adianta questionar. Aí eu falei assim: tudo bem, eu só não quero ver ninguém sendo torturado. Aí ele falou bem assim: não, tu vai hoje ver algo que eu quero te mostrar. Aí tá, e os anjos me levavam até o inferno. E quando eu chegava lá e parecia assim, amados, que era assim, parecia que era algo novo, porque já tinha um tempo já que eu não ia mais lá. E eu ficava assim meio, só ficava assim com o anjo, eu fiquei abraçada assim com o anjo. Falei, só não quero ver nada assim de gente sendo torturada, por favor. Aí quando chegava na hora nele, me levava até um certo local assim. Creio que era o dedo midinho do inferno. Ele falava pra mim que a gente estava no dedo midinho do inferno. Aí quando a gente chegava lá, ele falou bem assim pra mim que eu ia ver uma tortura de pessoas que fingem um arrebatamento. Aí eu falei que, como assim? Aí ele falou bem assim que eu ia ver. Aí eu começava a ver as pessoas assim, tu não gostava de fingir que tu estava sentindo algo, tu não gostava de fingir arrebatamento, olha aqui. Aí eu começava a ver a tortura. Aí tá, eu perguntei do anjo por que eu estava vendo aquilo. Aí ele falava pra mim, porque ele falou que muitos estão... Tem gente que está tendo arrebatamento, mas não viu aquilo que falam que viu. E o Senhor estava reprovando isso e falou que agora que muita gente estava tendo, não era para deixar entrar isso, esse negócio de dizer que viu que não viu. E ele falava, se tu se lembra da Rebecca Brown? Aí eu falei, sim, eu lembro que ela falou. E eu falei, sim, eu lembro. Aí ele falou bem assim, pois é, ela estava no inferno porque ela mentiu algumas certas coisas, que ela não quis falar a verdade. E o Senhor falava para mim que era melhor falar a verdade do que estava acontecendo do que mentir. Aí tá, e lá eu vi algumas pessoas assim que conhecido. Aí tá, e lá eu vi algumas certas torturas de pessoas que mentiu, pessoas que fingiu e etc, mas uma sessão de torturas que eu fiquei assim muito assim triste por aquelas pessoas. Aí chega na hora o Senhor me levava até o céu e lá eu conseguia respirar porque de tanto chorar eu tava chorando muito e o Senhor fazia eu sentar de parecer que eu tava num campo. Não sei explicar o local. A gente estava num campo e tinha uma mesa. Aquelas mesas tem as cadeiras. Eu não sei explicar, mas sei que a gente estava numa mesa e ele me dava um caderno e uma caneta. E o anjo falou, começa a escrever. Eu falei, mas o que eu vou escrever? Ele falou, começa a escrever. O que vier na tua cabeça, escreve. Aí eu começava a escrever. Aí ele falou, agora lê o que tu escreveu. Aí eu vi assim, eu falava santidade, eu escrevia o meta, santidade. Aí ele falou bem assim, será que vocês já chegaram a esse nível de santidade que vocês acham que já chegaram? Aí eu fiquei assim, aí ele falava bem assim, pra te entender o que eu quero te falar, ele falou, eu vou te apresentar alguém. Aí quando vinha, sentava comigo, Pedro.
Ele falava comigo, Pedro, e falava para mim um pouco, conversava comigo e nós tendo aquela conversa. E ele falava bem assim, e começava a lembrar que o profeta Joel tinha falado na Bíblia que nos últimos dias jovens profetizarão e terão sonho. E esse versículo da Bíblia que ele falava, e falou bem assim, já está acontecendo isso. E ele falou bem assim, mas tem muita gente que ainda fala, ainda não crê que está nos últimos dias. E já está acontecendo, ele falava para mim. E ele falou bem assim, e os jovens que... Eu falei, e os jovens que já profetizam? Ele falou bem assim, profetizar cada vez mais e mais e mais, até a vinda do Senhor, ele falava para mim. Aí quando chegar na hora, né, eu lia, né, um negócio lá que a gente tinha um monte de caderno assim, uns livros assim, e eu estudando com ele, parecia que a gente estava tendo assim, e eu estudando com ele. Aí eu pegava assim e grifava e eu começava a fazer as perguntas para ele. E eu falava bem assim, nos tempos antigos, as pessoas não precisavam ser arrebatadas para ver o Senhor. Eu falava e ele falava, isso é verdade. E muita gente pensa que só falar com o Senhor, só em arrebatamento, que é necessário falar com o Senhor. Mas nos tempos antigos as pessoas não eram arrebatadas, ele falava para mim. Davi chegava, tinha uma comunhão, e as pessoas acham que precisa ser arrebatada para o Senhor vir falar com elas. E o Senhor tem suas diversas maneiras de falar. E ele falava bem assim, as pessoas ficam tristes por não ser arrebatadas, mas o Senhor já está falando com elas e elas não querem ouvir o Senhor. E ele falava bem assim para mim que o Senhor fala com muita gente em pensamentos, mas as pessoas pensam que é dessas cabeças, mas o Senhor falou que ele entregou esse dom. Aí a gente lá conversando, foi uma conversa muito longa, amados. E aí eu pegava e ele falava bem assim, agora tu vai pra guerra. Aí a gente ia pra guerra, eu começava a guerrear. E o Senhor falava guerreava, o Senhor falava guerrear, essa viagem que os apóstolos vão fazer. Eu começava a guerrear. Aí chegava na hora, né, eu guerreando, aí lá o anjo que estava me acompanhando, o anjo da igreja, eu começava assim a fazer, amados, parecia que eu estava cheia de perguntas, eu começava a falar. Falei bem assim, mas por que a gente tem que guerrear? E eu começava a fazer perguntas assim que eu já sabia as respostas, eu fazendo as perguntas, sabe? Aí tá, e eu lá, eu começava a criar uma raiva daqueles demônios, e eu começava a pegar pesado na... Aí quando chegava na hora, o Senhor me levava no céu de novo. E lá eu pude contemplar assim, muitas maravilhas do Senhor. Eu vi assim um monte de animais, sabe, amados, vindo, girafa, aqueles animais que se arrastejam, e eu via tantos animais que vinham falar comigo, e eu ficava assim impressionada, sabe? E eu querendo ficar lá, e eu falei, Senhor, deixa eu ficar aqui. Aí quando eu chegava na hora, né, o anjo Miguel vinha até mim e falava assim, você tem que voltar. E eu falando, Senhor, deixa eu ficar só mais um pouco aqui. Aí ele falou, não, tu tem que voltar. Aí quando chegava um certo ponto, eu me despedindo dos animais, era tão engraçado, mas que eles tinham uma voz assim bem fininha, sabe? E eles se despedindo de mim, era uma coisa muito engraçada, muito legal. E eles falavam bem assim pra mim, tchau, jovem Lili, até a próxima. E eu falei, vai ter próximo. E eu maravilhada com aquilo. Um animal que eu gostei muito foi aquela girafa. Eu ficar lá abraçada com ela. A girafa que eu mais achei, me identifiquei. Eu falei pra ela. Eu falei assim que eu gostei muito dela, não sei porquê. Ela era muito amigável. Aí, essas maravilhas que o Senhor me permitiu ver hoje. Foi muito longo e eu ainda estou organizando algumas coisas, mas foi essa a minha experiência. Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 12, 13 e 14,
que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, Deus ele tem levantado nesses últimos dias uma geração de jovens, né, de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, que estão buscando ao Senhor pelas madrugadas, que estão pagando um preço, que leem a Bíblia, que oram, que jejuam, que cantam hinos espirituais, que adoram ao Senhor dia e noite. É possível sim ainda essas coisas acontecerem em nosso tempo. É possível sim ainda acontecer um grande avivamento sobre a terra, como o Senhor já nos avisou, né, que esse é o último grande avivamento sobre a face da terra. As pessoas têm se esfriado, a palavra de Deus diz, né, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né, e o que está acontecendo é isso, irmãos. Muitas pessoas estão esfriando, estão deixando de orar, estão deixando de buscar. Outras se tornaram corruptas, outras se tornaram caluniadoras, amantes de si mesmos, soberbas, sabe, queridos? Tudo já está caminhando para o fim, tudo já está caminhando, né, para a volta de Cristo, e o Senhor tem chamado a nossa atenção nesses últimos dias para isso, para nós levantarmos um clamor, não algo assim que seja de uma semana, ou um mês, né, ou 12 dias, não, irmãos, é algo constante, é uma vida constante, é uma vida direta de oração, de clamor, de entrega total ao Senhor, de guerra, de batalha, sabe, queridos? As crianças, os jovens, os adultos, senhores, as senhoras, sabe, o Senhor ele tem levantado nesses últimos dias, tem feito um rebuliço na terra, um agito na terra, sabe, procurando aquele que o adora em espírito e em verdade. Talvez você fique maravilhado, né, com essas experiências que eu tenho postado aqui no canal, né? Talvez para você seja alguma coisa muito absurda, né? Ah, mas isso aí não está na Bíblia, né? Aonde que a menina viu animal no céu, falou com animal no céu, não está na Bíblia, sabe, irmãos? Mas a Bíblia diz que pastarão dois juntos, o leão e o cordeiro, sabe, irmão? Então são coisas maravilhosas, né, que estão nos aguardando no céu, e nós temos experimentado isso aqui na terra, né, ainda vivos. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, quando estamos vivendo em santidade aqui na terra, nós podemos sim ver o Senhor, podemos sim ver a glória de Deus, podemos sim contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né, porque a palavra de Deus diz lá, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. A sequência do versículo é essa, sabe, queridos? E o Senhor tem levantado jovens guerreiros, né, adolescentes que gostam de orar, que gostam de adorar, que gostam de buscar o Senhor pela madrugada, e assim o Senhor tem feito isso na Shalom. E a minha oração, o desejo do meu coração é que Ele faça isso na sua vida também, na sua igreja, nos seus filhos, nos seus pais, sabe? Traga um grande avivamento, irmãos. Porque sem esse grande avivamento, irmão, nós seremos consumidos pelo esfriamento, seremos consumidos, sabe, queridos, pelas calúnias, seremos consumidos pela vanglória, seremos consumidos, né, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, ele falando assim: eu tenho cuidado para que nem eu mesmo seja achado em falta, sabe, que então temos que tomar cuidado, temos que estar vigiando, orando, irmãos, mas fazendo isso, irmãos, não é só sentado, não, sentado vigiando, não, irmãos, é se movimentando, é fazendo a obra, é evangelizando, jejuando, orando, clamando, lendo a palavra, buscando fontes, sabe, que eles buscando dons, buscando unção, buscando renovo dia após dia. Esse talvez seja o segredo de todas essas experiências, porque todas as noites estamos fazendo isso, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e o desejo do meu coração é que você também sinta essa presença gloriosa, você também seja cheia da presença do Senhor em sua vida. Amém, queridos? Essa foi a minha palavra. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta a vida de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, Pai, que, Senhor, de cada criança, Pai, que ouviu esse testemunho, que chegou até aqui o momento da oração. Pai, eu peço, Senhor Deus, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça. Aviva, Senhor, aviva a Tua obra, nos aviva, meu Pai, levanta uma geração santa, levanta, meu Pai, jovens, guerreiros, como diz a Tua palavra, jovens eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Pai, levanta também adultos com espírito jovem, Senhor, adultos, Pai, com espírito, Pai, com desejo de buscar, de orar, sabe, com um desejo de viver um sobrenatural. Levanta, meu Pai, Senhor, a Tua palavra fala que o Espírito Santo, ele vagueia, procura sobre a face da terra aquele que o adora em espírito e em verdade, que o Senhor venha achar em nós, que o Senhor venha
venha achar, Pai, nos corações de teus filhos agora, Pai, esse adorador, essa pessoa, meu Pai, querido, da qual o Espírito Santo vai fazer repouso sobre ela, Pai. Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos ainda mais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro